conversar com Juliana Rosa, tem notícia para todo gosto. Você é mais pessimista? O Brasil perdeu quase 20% das exportações para os Estados Unidos. Mas se você é otimista, o Brasil produziu superávit no mesmo período e as vendas cresceram, né, no recorte global. E aí, Ju, para qual lado dessas duas moedas a gente deve olhar com mais cuidado? Dois lados de uma mesma moeda, né? Para qual lado a gente tem que olhar com mais cuidado? Bom dia para você. Tudo bom, Megali? Bom dia para você, para Sheila, para Carla, bom dia para o nosso ouvinte. Tudo na vida a gente tem que olhar os dois lados, né, Megali? Realmente a gente pode olhar o lado positivo, que é o fato de que o Brasil está conseguindo encontrar novos mercados, aumentar a exportação mais para a China, para o México. A gente tem uma busca grande aí por novos mercados, o que é importante para o Brasil. Eu tenho falado que a gente pode fazer do limão uma limonada, que é o fato de que o Brasil historicamente sempre foi muito fechado e que isso tem sido ruim para a gente, porque a gente tem muitas barreiras comerciais. Isso acaba fazendo com que a gente não consiga sair desse ciclo de proteção que é importante para indústria brasileira, para determinados setores, mas a gente não tem um plano nunca de fazer com que essas indústrias possam ser competitivas, a gente abrir o nosso mercado para que a gente possa aqui dentro do Brasil ter maior competição, ter mais acesso à tecnologia, a ter produtos mais baratos, né? Porque as barreiras comerciais são fortes para vários produtos de consumo. Então a gente vai comprar um tênis, um perfume, né? Coisas que a gente sempre ouve falar, né? Produtos de informática, celular, é tudo muito caro aqui no Brasil, né? Então a gente pode olhar sim por esse lado, que é o movimento do Brasil indo mais para o mundo, e obviamente que na hora de ir mais para o mundo, de negociar, a gente, como moeda de troca, a gente tem que oferecer o nosso mercado também. Então você tem aí um espaço sim de troca, abrindo também a possibilidade de que a gente possa também receber mais produtos, e isso é importante para o consumidor brasileiro. O copo meio vazio, ao lado negativo aí dessa moeda, é o fato de que houve uma queda brutal no mês de agosto das exportações do Brasil para os Estados Unidos. Nem os especialistas esperavam que ia cair de uma hora para outra, assim, tanto, quase 20% em agosto. Pode ter sido, claro, ali uma transição, porque até aeronaves, que depois a Embraer entrou, por exemplo, na lista de exceções, e em vez de pagar 50% de tarifa para entrar nos Estados Unidos, hoje paga 10%, por exemplo. Mas, de qualquer maneira, todas as projeções, quando a gente fala de economia brasileira, do PIB, né, quando saiu o PIB agora na semana passada, mostram que a economia brasileira vai sim ter o impacto dessa questão da guerra tarifária, porque por mais que a gente encontre outros mercados, essa perda ela é mais rápida do que depois o ganho, né? Esse ganho de mercado que a gente está vendo, estava conversando com alguns empresários que estão lá nos Estados Unidos, estão em missões comerciais, a Confederação Nacional da Indústria organizou uma missão com o empresariado lá fora, e o que mais eles estão ouvindo é que é importante, eles estão sentindo que há sim muito interesse dos Estados Unidos, o empresariado contribuir, porque eles estão de olho em vários setores aqui do Brasil, e com isso podendo fortalecer aí esse trabalho de tentar encontrar brechas para negociação, apesar da questão política ser o principal argumento do governo Trump para impor tarifas ao Brasil. Mas a gente pode, por exemplo, ali nas conversas ali com os americanos, os empresários do Brasil dizem que há sim muito interesse, por exemplo, do Brasil poder negociar o mercado de etanol. A gente, aqui no Brasil, a gente protege muito o mercado de etanol. A gente cobra 18% para os americanos venderem etanol aqui para o Brasil, e a gente paga em torno de 2,5% para vender o nosso etanol para eles. Então, eles têm argumentado isso, que é muito desproporcional. O nosso etanol é muito competitivo, e vários especialistas acham, sim, que tem uma brecha para tirar essa tarifa de 18% e diminuir um pouco, que isso poderia interessar na hora de trazer esse apoio aí do empresariado americano aqui para o Brasil. Outra questão que os empresários brasileiros estão levando é a questão das terras raras, que agora ficou famoso esse assunto. A gente tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, atrás da China, nióbio, lítio.
E o que até o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou aqui pra gente também, agora, né, recentemente, numa entrevista ao vivo aqui na rádio, que eles estão correndo para poder ter a regulação dessa exploração das terras raras, porque eles querem que a gente exporte valor agregado. Isso é importante, porque a vida inteira a gente exporta produto bruto, né? A gente exporta o café e tal, e aí a Alemanha vai e vende aquelas cápsulas, né? Que é muito mais caro. Então, é interessante a gente querer, na verdade, agregar o valor dentro do Brasil, que é isso que gera emprego, isso que gera valor, a gente poder fazer, por exemplo, através das terras raras, a produção de baterias, né, da questão toda utilizada hoje em tecnologia aqui dentro do Brasil, não exportar só o produto bruto. Enfim, tem uma negociação grande em curso aí acontecendo, e a gente sabe que não é um processo rápido, né, de qualquer maneira, é um processo que a gente traz um prejuízo, sim, de curto prazo aqui para o Brasil, essa perda. Ao mesmo tempo, Megali, podemos olhar o outro lado da moeda positivo, que eu acho que é muito importante, sim, que é a gente abrir outros mercados, encontrar outras possibilidades e, quem sabe, fazer do limão uma limonada aí dessa guerra toda, né? Muito bem. Olha, seria um belo plot twist, né? O Brasil conseguir tirar algo de positivo dessa história toda. Juliana Rosa volta com outros números de análises no decorrer da programação e segunda-feira conosco. Bom fim de semana, Ju. Até.